Olá, estudantes! Vamos então resolver mais um exercício da lista 1 e o exercício que nós resolveremos agora é o exercício 9. O exercício 9, resumidamente, diz o seguinte para a gente. Vamos considerar um subconjunto dos números reais, representado aqui pela letra x, um subconjunto não vazio. E vamos definir o seguinte conjunto, o conjunto f, que é formado por todas as funções que têm domínio x e contradomínio R, ok? Então, é o conjunto de funções. As funções aqui, no caso, reais, ok? Funções reais com domínio x. E aí, neste conjunto, nós podemos definir duas operações. A operação de adição, ou seja, de soma de funções, f mais g, e a operação de multiplicação, f vezes g. E aí, como que são definidas essas duas operações? Se nós tomamos um elemento x qualquer aqui, no subconjunto x, f mais g aplicado em x é a soma das imagens de f com as de g. Então, f de x mais g de x. Enquanto que f vezes g, aplicado num elemento x, é f de x vezes g de x. E aí o que nós queremos verificar é que este conjunto das funções, juntamente com essas duas operações, isso forma um anel comutativo. Okay? Então, nós precisamos verificar que estes 6 axiomas aqui são satisfeitos, são os axiomas que definem a estrutura de anel, e nós queremos verificar ainda que trata-se de um anel comutativo. Um anel é comutativo quando satisfaz o axioma 8, que é o seguinte: A vezes B é B vezes A, qualquer que sejam A e B do conjunto A. Ok? Então, a palavra comutativa aqui se refere à multiplicação. Tá certo? A multiplicação. Antes disso, vamos só considerar um exemplo, né? Considerar uma situação particular quando nós consideramos x igual a r. Se a gente considera x igual a r, esse conjunto aqui torna-se o seguinte: torna-se o conjunto das funções que tem domínio o conjunto dos números reais e contradomínio real. Okay? Então, são as funções assim, de R em R. E aí nós temos alguns exemplos de funções que têm essa propriedade. São funções reais a valores reais. Por exemplo, funções lá do primeiro grau. Um exemplo aqui, f de x igual a x mais 1, por exemplo. Né? É uma função que está neste conjunto. Tá? Da mesma forma, nós temos lá a função g de x igual a x quadrado. Aqui, claro, estamos considerando x real, qualquer número real. Tá certo? Então, aqui nós temos uma função do primeiro grau e uma função quadrática. Ok? E aí, como que é a soma f mais g? O que a gente faz? Pela definição, nós somamos as imagens de f e de g. Portanto, f mais g aplicado em x, pela definição, é a f de x, x mais 1, mais x quadrado. Ok? Então, observe que essa aqui ainda é uma função que pertence a esse espaço, a esse conjunto. Ok? E da mesma forma, você pode pensar na multiplicação. O que é f vezes g aplicado em x? É considerar a função x mais 1 e multiplica pela função x quadrado. Okay? Então, aqui é só um exemplo para ilustrar este conjunto. O que nós vamos verificar agora é que este conjunto, com essas duas operações, é um anel comutativo. Okay? Então, eu vou apagar o quadro e a gente começa a verificar estes 6 axiomas e mais este. Então, aqui no fundo são 7 axiomas. Então, começamos com o axioma 1, e o axioma 1 se refere à comutatividade da adição. Axioma 1. Então, o que nós queremos verificar neste axioma é o seguinte, que f mais g é g mais f. Ok? Então, queremos verificar que f mais g é g mais f. Ok? Ou seja, que a soma de funções
é comutativa. Então, vamos começar calculando f mais g. Ok? E para isso, vamos aplicar no ponto x. Né? Então, f mais g aplicado num ponto x, esse x aqui é qualquer elemento que esteja no domínio dessas funções, que no caso aqui é aquele subconjunto x. Então, f mais g aplicado em x, pela definição, é f de x mais g de x. Ok? Agora, o que acontece aqui é o seguinte, f de x, lembra que o contradomínio dessas funções é o conjunto dos números reais. Ok? Vou relembrar aqui. Ó. Este conjunto ele é definido pelas funções que tem domínio x e contradomínio o conjunto dos números reais. Ok? Então, f de x é um número real. E g de x também é um número real. E a gente sabe que no conjunto dos números reais, a adição ela é comutativa. Então, número real mais este número real é o mesmo que este número real mais este primeiro. Ok? Então, aqui, isso daqui é um número real. Ok? É um número real. E isso também é um número real. Ok? Pela definição das funções. Olha aqui, ó, o contradomínio é o conjunto dos números reais. Portanto, isso que aparece aqui é o mesmo que g de x mais f de x. Ok? G de x mais f de x. Agora, observem aqui. G de x mais f de x é a definição de g mais f aplicado em x. Ok? G mais f aplicado em x. Aqui nós estamos usando a definição, nessa igualdade, estamos usando a definição da operação de soma para funções, neste conjunto aqui. Ok? Então, qual que é a conclusão? F mais g de x é igual a g mais f de x, qualquer que seja x no subconjunto x maiúsculo. Ok? Então, portanto, não tem jeito. F mais g tem que ser g mais f. E aí, com isso, a gente verifica o axioma 1. O axioma 1 está satisfeito. Ok? Está satisfeito. Aí nós temos aí o axioma 2. O axioma 2 se refere à associatividade. Então, aí vocês podem usar o mesmo raciocínio para concluir a associatividade. Então, eu vou deixar como exercício vocês verificarem o axioma 2. Ok? Em linhas gerais, segue as mesmas ideias que usamos aqui no axioma 1. Tá certo? Passamos agora para o axioma 3. No axioma 3, nós queremos identificar qual função que faz o papel do elemento neutro. Ok? Do elemento neutro. Tá certo? Então, vamos obter a função que tem essa finalidade. A3. Ok? Então, qual que é a função que representa o elemento neutro neste conjunto aqui das funções? Então, eu vou chamar essa função de h, ok? Então, considere h. H aqui é uma função, ok? H de x em R, função, tal que, agora eu quero que h tenha a propriedade de ser o elemento neutro, então ela tem que satisfazer isso daqui. Okay? Tal que, se eu somo f mais g e aplico, f mais h, estou denotando por h, f mais h em x, eu quero que isso resulte exatamente na f. Tá? Eu quero que h faça o papel de elemento neutro. Então, o resultado aqui eu quero que seja f de x. E aí, com isso, vamos determinar quem é h. Qual é a função h. Okay? Então, vamos desenvolver aqui estes cálculos. Observem que, se a gente usar aqui a definição de soma de funções, f mais h aplicado em x é f de x mais h de x. Isso, por sua vez, nós queremos que seja igual a f de x. Okay? O que acontece aqui? Se a gente trabalha com esta equação, a gente conclui que h de x tem que ser exatamente f de x eu elimino com f de x, o que resta é h de x
igual a zero para todo x. Para todo x no subconjunto x maiúsculo. Então, qual é a função que faz o papel de elemento neutro da adição de funções? É a função nula, ok? A função constante igual a zero, tá certo? A função nula. Tá? E aí, claro, aqui a gente encontrou h de x igual a zero para todo x, a função nula. O que você pode fazer agora é, definindo a função nula, né? Define a função nula como elemento simétrico e verifica que satisfaz isso daqui. Mas claro que satisfaz porque essa conta a gente fez exatamente aqui embaixo. Tá ok? Então, o axioma 3 é satisfeito, considerando o elemento neutro como sendo a função identicamente zero, a função nula. Ok? Vamos agora para o axioma 4. No axioma 4, nós queremos determinar o elemento simétrico. Então, axioma 4. Então, dada uma função neste conjunto, nós queremos encontrar qual o elemento simétrico dessa função. Okay? Então, vamos considerar aqui uma função f que está neste conjunto. Uma função. E aí, o que nós queremos encontrar é o elemento simétrico. E o que tem de mais o elemento simétrico? Ora, o elemento simétrico é aquele que, quando eu somo com a função, com f, o resultado é exatamente o elemento neutro naquele conjunto. E já vimos anteriormente que o elemento neutro é a função nula. Ok? Então, o que nós queremos encontrar aqui é o simétrico de f, isto é, então, queremos encontrar uma função f, eu vou botar f barra, pertencente àquele conjunto, uma função que tem a seguinte propriedade, tal que, se a gente soma f mais f barra, se a gente soma f com f barra, o resultado tem que ser o elemento neutro deste conjunto. E o elemento nesse conjunto é a função nula. Eu vou representar por zero já. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos aplicar essas duas funções num elemento qualquer aqui, de x. Então, eu vou aplicar isso em x e vou aplicar a função nula em x. Aqui eu já sei o resultado. Ok? Então, aqui, f mais f barra aplicado em x, por definição, é f de x mais f barra de x. Ok? F barra de x. E agora, a função nula aplicada em x, o resultado é zero. Né? É a função nula. Okay? Agora, quem será f barra? Vamos isolar f barra aqui. Se a gente isola f barra de x será... Aqui nós temos f de x. Passando aqui para o outro lado, vamos trocar o sinal, teremos menos f de x. Ok? Menos f de x. E daqui a gente tem exatamente quem é f barra. F barra, portanto, o elemento simétrico da função f é menos a função f. Menos a função f. Ok? Menos a função f. Tá bom? Então, se a gente considera uma função aqui neste conjunto, o elemento simétrico dela vai ser menos essa função. Tá ok? Ótimo. Então, o axioma 4 é satisfeito. Vamos lá para o axioma 5. Será que nós temos a associatividade da multiplicação? Vamos verificar agora. Para isso, nós vamos considerar três funções. Observem aqui no axioma. Nós temos que considerar três funções. Aqui você tem A, B e C. Como nós estamos aqui na situação deste conjunto, nós devemos considerar três funções, f, g e h. Então, vamos considerar aqui f, g e h, três funções neste conjunto. Ok? E aí o que nós precisamos fazer? Precisamos verificar essa igualdade aqui. Ok? Então, vamos calcular f vezes g vezes h. E vamos calcular f vezes g e depois multiplicar por h. Tá bem? Então, vamos lá. F multiplicado por g vezes h.
Tá? E para a gente poder usar a definição da multiplicação deste conjunto, nós temos que aplicar isso em algum elemento daqui. Okay? Então, vamos aplicar isso em x. Ok? Vamos aplicar em x. Agora, observe. Vamos usar a definição da multiplicação. Aqui primeiro. Então, você vai ter f de x, assim, né? F de x, vezes essa função aqui aplicada em x. G vezes H aplicado em x. Ok? Agora, aqui ó, nós podemos usar novamente a definição da multiplicação. Então, você tem f de x, aqui eu vou abrir um colchetes e vou botar o resultado de multiplicar g por h. Tá bem? G multiplicado por h é g de x, h de x. Assim. Ok? Agora, o que acontece aqui é o seguinte. Nessa situação, todos estes três valores aqui são reais. São números reais. Isso aqui é um número real, tá vendo? É um número real. Isso aqui, g de x, cai em r, é um número real, e h de x também. Então, tudo isso aqui é número real. E aí nós sabemos que, lá do conjunto dos números reais, que este conjunto é um anel. Ok? Então, aí nós podemos aqui associar este produto adequadamente. Então, isso que está dito aqui é o mesmo que f de x vezes g de x. Então, eu vou associar estes dois números primeiro e depois eu multiplico por h. Ok? Então, percebam que aqui ó, tem um detalhe importante. Tudo isso aqui são números reais. E nós já vimos que o conjunto dos números reais com as operações de soma e multiplicação, isso aqui é um anel. É um anel. Okay? Se é um anel, satisfaz essa propriedade 5. Tá bem? Então, nós podemos associar desse jeito. E aí, o que acontece aqui, agora nós voltamos. Observem. Voltamos lá para a definição de multiplicação de funções. f de x vezes g de x é o mesmo que f multiplicado por g aplicado em x. Ok? Agora, aqui, vezes ainda h de x. Ok? Vezes h de x. Então, essa passagem nós utilizamos o quê? A definição da multiplicação de funções. Tá vendo? F multiplicado por g aplicado em x é f de x multiplicado por g de x. E agora aqui nós podemos usar novamente, percebam. Você tem f multiplicado por g, isso aqui é uma função aplicada em x, vezes h aplicado em x. Então, isso é o mesmo que f vezes g, essa função aí, f vezes g, multiplicado por h, tudo isso aplicado em x. Então, de novo, nós estamos usando aqui nessa passagem, nessa igualdade, estamos usando a multiplicação definida neste conjunto. Tá certo? Agora, observe o que nós concluímos. Nós concluímos que f multiplicado por gh aplicado em x é o mesmo que f aplicado em g vezes h aplicado em x. Isso aqui é qualquer que seja x neste conjunto. A conclusão é, portanto, que isso daqui, essa função, é exatamente essa função aqui. Ok? É exatamente essa função. Ou seja, nós provamos, então, que a multiplicação ela é associativa. Associativa. Satisfaz o axioma 5. Tá bem? Vamos agora... Aqui, perdão, eu coloquei A4, mas é A5. Tá? Associatividade. Vamos agora para o axioma 6. Tá? Axioma 6. No axioma 6, nós queremos verificar que vale a distributividade. Observem que aqui nós temos duas distributividades, né? A distributividade à esquerda e a distributividade à direita. Eu vou provar apenas a distributividade à esquerda. Vocês podem fazer como exercício a referente à direita. Então, vamos fazer o seguinte. Nós queremos verificar que f multiplicado por g mais h, f multiplicado por g mais h é f multiplicado por g mais
f multiplicado por h. Então, para a gente resolver, nós temos que aplicar num elemento x. Então, vamos aplicar no elemento x. E vamos fazer as contas. Essas contas estão baseadas nas definições da multiplicação e da soma. Tá bem? Então, primeiro aqui nós vamos efetuar a multiplicação. Então, isso será f de x vezes a função g mais h aplicada em x. Tá? G mais h aplicado em x. Ok? Agora, aqui nós podemos ainda aplicar a definição da adição de funções. Então, isso aqui será f de x. Aqui eu vou abrir um colchetes para efetuar essa operação aqui. Então, vai ser g de x mais h de x. Ok? G de x mais h de x. Agora, vamos analisar o que nós temos aqui. Nós temos f de x multiplicado por essa expressão. Observem que f de x é um número. Ok? G de x também é um número, assim como h de x é um número real. Então, nós temos aqui exatamente 3 números reais e estamos efetuando este tipo de operação aqui, uma multiplicação e aqui uma soma. Nós sabemos que o conjunto dos números reais, com as operações de adição e multiplicação, é um anel. Então, aqui vale o axioma 6. Vale o axioma 6. Tá certo? Então, nós podemos distribuir o produto, a multiplicação, em relação à adição. Tá? Então, isso será f de x multiplicado por g de x, mais aqui f de x multiplicado por h de x. Tudo bem? Aqui nós estamos usando o fato de que R, com essas duas operações, é um anel. Tá certo? Agora vejam aqui, eu tenho f de x vezes g de x. Aqui nós temos exatamente a definição da função f vezes g aplicada em x. Então isso é f vezes g aplicado em x. Aqui. E da mesma forma você tem f multiplicado por h aplicado em x. Ok? F multiplicado por h aplicado em x. Agora, olha só. Você tem essa função e nós temos essa função também. E aqui nós temos uma soma. Então, nós podemos usar a definição da soma de funções. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. F multiplicado por g, essa função, mais essa função. Tudo isso aplicado em x. Ok? Tudo isso aplicado em x. Observe, é a mesma coisa. Porque nós estamos usando aqui a definição da soma de funções. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que este produto resultou no que está aqui. Então, a conclusão é que f multiplicado por g mais h, isso é f multiplicado por g mais f multiplicado por h. F multiplicado por h. Ok? Então, o que nós concluímos aqui é que vale a distributividade à esquerda. Ok? À esquerda. Essa igualdade que aparece aqui. Tá certo? Agora, o que vocês devem verificar é essa igualdade de baixo. Usando basicamente as mesmas ideias que apareceram aqui. Tá certo? E agora, para finalizar, nós precisamos verificar o axioma 8. Então, o que aconteceu até agora? Até agora, nós verificamos que valem os axiomas de 1 até 6. Ou seja, nós já podemos concluir que este conjunto, com essas duas operações de adição e multiplicação, é um anel. Já tem a estrutura de anel. O que nós vamos verificar agora é que trata-se de um anel comutativo. Ou seja, que vale a comutatividade da multiplicação. Tá certo? Então, vamos verificar agora o axioma 8. Só para deixar claro, aqui está faltando um axioma, o axioma 7. Esse axioma refere-se à existência da identidade. É quando nós temos um anel unitário. Ok? Não é o caso aqui. Nós queremos verificar que é um anel comutativo apenas. Tá certo? Então, vamos verificar aqui o axioma 8. Vamos considerar duas funções, f e g, e vamos verificar que f vezes g é a mesma coisa que g vezes f.
Então, axioma 8. Vamos considerar aí duas funções, f e g, neste conjunto, no conjunto das funções. Okay? E o nosso objetivo aqui, vou colocar entre parênteses, é verificar que f vezes g é g vezes f. Ok? Então, vamos começar aqui desenvolvendo o lado esquerdo, f multiplicado por g. f multiplicado por g, para a gente poder usar a definição da multiplicação, eu tenho que aplicar num elemento qualquer de x, que eu vou representar por x minúsculo. Okay? E agora sim nós podemos fazer contas. f multiplicado por g aplicado em x, isso é o mesmo que f de x multiplicado por g de x. De novo, olhem só, f de x é um número real, g de x também é um número real. Então, isso é um número real e isto também é um número real. E aí nós sabemos lá do conjunto dos números reais que trata-se de um anel comutativo. O conjunto dos números reais é um anel comutativo. Se ele é comutativo, eu posso trocar aqui a ordem da multiplicação. Então, isso é a mesma coisa que g de x vezes f de x. Ok? Isso porque o conjunto dos números reais é comutativo. E como nós temos aqui g de x vezes f de x, nós podemos usar a definição da multiplicação. Isso é g vezes f aplicado em x. Percebam que essa igualdade, ela é válida qualquer que seja o x nesse subconjunto aqui. Ok? Então, portanto, a conclusão é que a função f vezes g é igual à função g vezes f. Okay? Então, a gente tem que o axioma 8, esse axioma 8, ele é então verificado. Okay? Portanto, nós temos estes 6 axiomas verificados e mais o axioma 8. A conclusão é que este conjunto ele é um anel comutativo. Ok? Então é isso.